Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade e nesta oportunidade iremos explanar um pouco sobre a quarta lição da nossa lição desse trimestre e quero aqui desde já agradecer pela oportunidade que Deus nos concede e também aproveitando o ensejo, pedir aos irmãos se inscrever na EBD, né, Escola Bíblica Dominical de Bacabal, e também no canal Querigma, né? Será um prazer os irmãos se inscreverem nesse canal para acompanhar as explanações das nossas lições. Inclusive, meus queridos, quero, aproveitando a oportunidade, convidar os irmãos a participar conosco da maior escola teológica do mundo, que realmente é a Escola Bíblica Dominical. E como sempre digo, a Escola Bíblica Dominical, ela sempre vai fazer parte e também faz parte do culto a Deus, né? Porque o ensino é fundamental para nós nos edificarmos, para também a cada dia crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. E com a oportunidade, quero falar com os irmãos a lição de número 4, que será dada no dia 24 de outubro de 2021, que tem como tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Com esta palavra, existem muitas linhas de debates sobre a palavra vocação, sobre a palavra a presciência de Deus, inclusive entra também a predestinação, que não tem nada a ver com o chamado apostólico de Paulo. Predestinação, ela não tem nada a ver com a presciência de Deus. E vamos, nesta manhã, aproveitar esta oportunidade para falar com os irmãos o ponto de partida da vocação do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Foi um homem muito severo, né? Nós sabemos que nas primeiras lições estudamos sobre... não tem muita coisa para falar do apóstolo Paulo, a biografia dele, mas algumas coisas importantes nós pontuamos, que foi a questão de ele crescer no ensinamento do Gamaliel, foi um fariseu muito religioso, muito criterioso, no entanto, foi um dos que fez parte, eu não digo diretamente, mas indiretamente participou ali da morte do apóstolo Estevão, né, que foi morto apedrejado. O primeiro mártir dos discípulos de Jesus, morto por conta do evangelho. Então, este homem tem muitas lições, né? É muito importante o apóstolo Paulo no cristianismo. Então, foi ele um dos maiores escritores que escreveu mais cartas do Novo Testamento. Se não me falha a memória, foi 13 cartas do Novo Testamento, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E foi um homem muito inteligente, muito eloquente e também foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor, né? Na lição que nós encontramos no primeiro ponto, fala sobre o ponto de partida para a vocação do apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para os irmãos o que quer dizer vocação. O que é ser vocacionado? Tem muitas pessoas que são chamados, mas não vocacionados, né? E a palavra vocação vem do latim vocare, quer dizer chamar, né? Ou chamado para um ministério ou para uma obra específica. Então, dentro do ministério da nossa igreja, existe muitos vocacionados, mas não chamados. E existe muitos chamados, mas não vocacionados. Mas o apóstolo Paulo foi vocacionado, foi chamado, escolhido por Deus pela presciência de Deus, né? E o que quer dizer presciência? Nós sabemos que presciência é um conhecimento das coisas, de eventos que Deus sabe antes de acontecer, né? Antes de existir. Então o apóstolo Paulo já foi escolhido por Deus para levar a mensagem de Jesus Cristo. Nós percebemos que na trajetória do apóstolo Paulo, irmãos, do que nós vem estudando sobre a sua vida, o apóstolo Paulo ele foi escolhido para pregar para os gentios, né? A palavra gentil, a etimologia da palavra gentil, ela vem de gens, que significa clã ou um grupo familiar. Mas na linguagem judaica, o gentil era aquelas pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, eram os pagãos, né, como dizem, né, a linguagem primitiva. Então o apóstolo Paulo ele foi chamado para levar a mensagem de Jesus Cristo
para estas pessoas. E nós sabemos que na trajetória do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele teve muitos debates com grandes filósofos, com grandes teólogos, com grandes homens que tinham uma bagagem de conhecimento muito vasta. Então Deus, na sua presciência, escolheu o apóstolo Paulo para levar a sua mensagem para estas pessoas. Aí eu pergunto para os meus irmãos, né? Já que é um canal da Escola Bíblica Dominical, aí eu pergunto para os irmãos, uma pergunta retórica. Por que Deus não tinha escolhido os outros apóstolos, né, para levar a mensagem para os gentios, e por que só Deus escolheu o apóstolo Paulo, né? São muitas perguntas nesse sentido e são muitas respostas diferentes, né? Muitas linhas teológicas, pensamentos na questão de muitos teólogos que ficam debatendo essa questão. E os outros discípulos, por que não foram chamados? Nós sabemos que na escola apostólica dos apóstolos que Jesus escolhera, apenas o apóstolo Paulo era o mais gabaritado. Não quer dizer e não quer diminuir os outros apóstolos na questão do chamado, da vocação que Jesus tinha na vida deles. Mas o apóstolo Paulo era o mais gabaritado para levar a mensagem de Jesus para essas pessoas. Os irmãos percebem que logo após o apóstolo Paulo encontrar-se com Jesus, o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quando nós somos revestidos do poder de Deus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder. A palavra poder no grego quer dizer dunamis. A palavra dunamis quer dizer autoridade, ousadia, capacidade, coragem, intrepidez. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós somos revestidos de capacidades, de talentos, de ousadia para levar a mensagem do Senhor. Então, o apóstolo Paulo teve um ministério marcado por pregações poderosas, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Olha, é importante a presença do Espírito Santo no ministério. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o combustível da vida cristã. Ele é a causa de nós fazermos a obra do Senhor, de termos ousadia, coragem, inteligência, conhecimento, vontade, aptidão. Então, esses talentos, o Espírito Santo é que nos concede, é o dunamis de Deus, é a capacitação para termos ousadia, para termos intrepidez, coragem de levar a mensagem do Senhor. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi muito importante na era da igreja cristã. O segundo ponto quer dizer uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Por que é uma vocação efetivada pelo próprio Senhor Jesus? Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo, pedindo autorização dos fariseus da sinagoga, dos grandes líderes religiosos, para irem a Damasco, para prender os cristãos, foi nesse período, desse intervalo, dessa caminhada, dessa jornada, que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, né, Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, para quem não sabe, Paulo era o nome romano dele, Tarsus era o nome judeu de Paulo. Então, Paulo tinha duas cidadanias. Muitas perguntas vêm se fazendo. O nome do apóstolo Saulo foi mudado para Paulo? Não. Nós sabemos que o nome de Jacó foi mudado para Israel, outros nomes foram mudados, né? De Pedro foi mudado para Simeão, e do apóstolo Paulo foi mudado? Não, porque o apóstolo Paulo, ele já tinha uma cidadania romana. Saulo era o nome dele judaico, porque ele cresceu, né, na lei farisaica, desde menino. Paulo cresceu na religião e era um religioso muito fanático. E nesse intervalo dessa caminhada do apóstolo Paulo, ele teve um encontro real com Jesus de Nazaré. Oh, meu querido, como é bom aquele que se encontra com Jesus. Eu quero abrir um parênteses nesta oportunidade e dizer que talvez você pensa que pela vida que você vive, você não é vocacionado, você não tem importância na obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que você tem sim importância na obra do Senhor, né?
porque todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Cada um com os seus chamados específicos. Nem todos foram chamados para serem apóstolos, pastores, mas cada um tem os dons que Deus trabalha na vida de cada um. Uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso as várias cartas do apóstolo Paulo às igrejas plantadas por eles eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos, formada por Pedro, João e Tiago, mas pelo próprio Cristo. Foi Cristo que chamou o apóstolo Paulo. Nesse trimestre que nós estamos estudando sobre a vida de Paulo, a gente vai ainda descobrir muitas pérolas, muitos conhecimentos acerca do ministério do apóstolo Paulo, né? E ele sempre teve muitos debates com grandes homens importantes, homens inteligentes, formados em grandes faculdades. Então o apóstolo Paulo ele foi escolhido para levar a mensagem de Cristo, né, para estas pessoas. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor, né, dos seguidores de Jesus, passou a ser perseguido. Irmãos, meus amigos telespectadores que nos assistem, o apóstolo Paulo foi tão fundamental na era do cristianismo que Jesus Cristo, através da vida do apóstolo Paulo, realizou muitas mudanças na nossa igreja, né? Em muitas cartas do apóstolo Paulo, cartas doutrinárias, cartas de recomendações, as cartas universais de Paulo, as cartas de Timóteo, né? Nós vemos ali o conselho dando para o jovem Timóteo. Então, o apóstolo Paulo ele tinha muito conhecimento teológico também para levar a mensagem de Jesus Cristo. Então, a vocação de Paulo, ela já foi escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Então, ele mesmo diz isso, né? Que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Ah, meus queridos, o deserto da vida, né? O deserto ensina a cada um de nós a vivermos melhor, a termos experiências, mesmo dolorosas, mas recebemos uma bagagem importantíssima na nossa vida. Precisamos sempre passar por alguns desertos para Deus nos ensinar muitas coisas, né? A vocação do apóstolo Paulo teve um aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus na sinagoga, onde posteriormente passou a apresentar a Cristo. Paulo tomou o caminho de Arábia, a sudoeste, a Damasco. Então, Paulo teve esse intervalo no deserto. Todo apóstolo, todo vocacionado por Cristo, ele passa seus desertos na vida. É um momento de aprendizado, é um momento de ele ter com Deus, é um momento em que ele recebe experiência. Então, cada um de nós que somos chamados para o ministério do Senhor, nós passamos por alguns desertos da vida. E isso é para nos matar? Não. É para nos dar lições, é para adquirirmos experiência, é para adquirirmos maturidade, para adquirirmos mais humildade, é para adquirirmos mais comunhão com Deus. Tudo isso faz parte da lição do deserto que nós enfrentamos, né? Todo obreiro passa esses desertos porque Deus está moldando. Eu quero contar rapidamente Daniel. Nós sabemos que Daniel, antes de entrar na cova dos leões, Daniel era governador de 40 cidades. Logo após Daniel sair da cova, né? Os irmãos sabem que no capítulo 8, capítulo 6 em diante, Daniel
quando sai da cova, se tornou o primeiro-ministro de todo o Império Babilônico. Daniel, depois que saiu da cova, ele recebeu mais dons, mais revelação, mais conhecimento, mais inteligência. Então faz parte na vida do obreiro, daquele que foi vocacionado por Cristo, passar pelo deserto, porque nós recebemos mais capacitação de Deus, mais maturidade espiritual, mais humildade para levarmos a mensagem do Senhor Jesus para vidas que estão precisando ouvi-la. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar seu conhecimento acerca de Jesus. Então, irmãos, às vezes tem muitas pessoas que reclamam muito do deserto, mas o deserto não é para matar, não é para destruir. O deserto é para nos ensinar a termos mais comunhão com Deus, a aprendermos mais sobre Deus, aprendermos mais a temermos de Deus, a ter mais maturidade, conhecimento, humildade, que é um dos pontos fundamentais para um obreiro que foi vocacionado, foi escolhido, chamado por Deus. Humildade, em primeiro, comunhão com Deus e maturidade espiritual. Precisamos muito desses ingredientes para as nossas vidas e para o nosso ministério. Então, Paulo precisou passar nessas lições para aprender mais sobre Jesus Cristo. Ele também aprendeu que a imersidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus não são como ele quer e não são como nós queremos. As coisas de Deus no deserto, nós aprendemos é como ele quer. Não é como nós queremos, é do jeito dele. Então, é fundamental a humildade, a experiência e a maturidade na vida do obreiro, na vida do apostolado, na vida do pastoreado, né? A humildade na vida de cada um de nós que somos chamados para fazermos a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te cubra de bênção, que você seja a cada dia mais importante na obra do Senhor. A todos os obreiros que foram vocacionados, que foram chamados, você que passa esses desertos da vida, não te preocupes. Deus está te preparando para te dar coisas melhores, te dar mais dons, mais experiência, mais humildade, mais conhecimento. Quero aproveitar, encerrando este vídeo, não esqueça de se inscrever na EBD, a Escola Bíblica Dominical de Bacabal, e também no canal Querigma. Que Deus vos abençoe, que o Senhor os guarde a cada dia. Não perca a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica e formadora de pastores de obreiro que nós temos nas nossas igrejas aqui no Brasil. Que Deus abençoe todos, um abraço, a paz do Senhor, Shalom Adonai, em nome de Jesus. Amém.